Vamos fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo do livro Céu e Inferno. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos, Senhor, que a Tua bênção possa atingir os companheiros do grupo que não chegaram até a reunião, onde quer que eles estejam, que eles possam ser, Senhor, amparados, sejam protegidos e fortificados em Teu nome. Também, Senhor, pedimos pelo nosso planeta, que está passando por uma situação bem complicada. E também pedimos pelo povo, Senhor, pela população que não ajuda, cada vez mais complicando a situação e piorando cada vez mais a nossa pandemia. Senhor, te rogamos para que eles possam estar conscientes de que todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de proteção. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar para iniciar o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, é o seguinte, nós estamos no inferno, ou seja, estamos estudando o inferno, né? Estamos estudando o capítulo número 4, é a primeira parte do livro, e vamos iniciar a leitura do item 14. Bom, a gente continua o texto a seguir, continua a falando naqueles comentários que foram feitos nas reuniões anteriores, né? Aqui os comentários giram em torno do inferno. Giram em torno do inferno. E que as religiões têm conceitos diferenciados, às vezes, do inferno e do céu, logicamente. E aí, como nós estamos estudando este livro nos dá uma concepção diferente daquilo que nos dá as igrejas ortodoxas e tradicionais. Então, vamos lá à leitura. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos... Tem uma coisa aqui. Certo. Que o inferno dos cristãos excedera o dos pagãos. Efetivamente, no Tártaro vêem-se culpados, torturados pelo remorso ante as suas vítimas e seus crimes, acarabunhados por aqueles que espezinharam na vida terrestre. Vemo-los fugirem à luz, que os penetra, procurando em vão esconderem-se aos olhares, que os perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo todos os estigmas do seu passado, punidos pelas próprias faltas, a ponto tal que, para alguns, basta entregá-los a si mesmos, sem ser preciso aumentar-lhes os castigos. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente, com o fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constitui o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que, no império de Satã, são todos confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base e banida toda e qualquer equidade. Bom, então, pessoal, aqui ele está falando da diferença entre o inferno cristão e o inferno pagão.
E depois ele explica para nós que a diferença do nosso céu, do céu da nossa visão. Está bem aqui, ó. Lá não se vê os homens retornarem o corpo carnal para sofrer materialmente, com o fogo a penetrar a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Ou seja, no inferno pagão e dos cristãos, acontece assim. Ou seja, a pessoa fica eternamente no fogo do inferno, né? Eternamente no fogo do inferno, ou seja, pagando por um pecado que não durou pouco tempo, que não durou muito tempo, o que difere totalmente da nossa visão. E isto demonstra a gente que a lógica desses infernos pagãos e cristãos está totalmente contrária à justiça divina, né? Porque aqui nós sabemos que todos nós temos oportunidades para reparar o nosso mal, mesmo que a gente parta daqui, quando sair dessa vida para outra, mesmo que a gente parta para um local de sofrimento, nós não ficamos lá eternamente debaixo do fogo eterno e nem do enxofre do caldeirão do Satanás. Né? Tanto é que na obra de André Luiz, Nosso Lar, eu sempre repito Nosso Lar, porque esta obra é de uma referência muito grande, Nosso Lar, André Luiz partiu desta para outra, e lá na outra, ele passou 8 anos da nossa época, da nossa era, em sofrimento, em bastante sofrimento. Só que ele não ficou lá eternamente. Quando o sofrimento que ele passou lá amoleceu o seu coração, o que foi que aconteceu com ele? Ele resolveu, né, curvar-se humildemente perante a divindade e orou fervorosamente. E quando ele orou fervorosamente, ele foi arrebatado daquele local de sofrimento para um outro local chamado Nosso Lar, e lá ele foi, aos poucos, recuperando a sua consciência. Então, como diz lá a parábola do rico e do pobre, né? Dependendo daquilo que a gente faz, dependendo daquilo que a gente faz na nossa vida aqui, a gente vai ou para um local mais ou menos superior ou para um local de sofrimento. Né? 2 que morreram lá na parábola, um foi para o seio de Abraão, né? Considerado o céu, e o outro foi para o local de sofrimento, que era o Hades, ou o inferno, como dizem os católicos. Mas lá, ele tinha consciência de si. O sofrimento dele não era um fogo, ele não descreve lá que o sofrimento dele era fogo, era um fogo. Ou seja, o sofrimento dele era um sofrimento moral em que ele, né, a sua consciência, lhe acusava de não ter feito ou não ter usado bem a sua vida na, na matéria. Né? Então, essa é a diferença entre esses infernos. Perguntas, comentários, pessoal? Quem quer perguntar, quer comentar alguma coisa? Se não, a gente continua. Então, o nosso conhecimento, a nossa doutrina, ele não, o ser humano ele não fica, depois que morre, ele não fica eternamente em sofrimento, porque ele tem o livre-arbítrio também lá perdoar, e aí, com a prece que ele faz, ele pode se elevar, é isso? É isso. É isso. Olha só. Tem um livro, O Espírito da Verdade. No capítulo 81 deste livro, tem uma história lá chamada a História de um Pão. Que o personagem da história, uma personagem da história,
Era um ditador. Era um ditador. E era cruel. Nunca, né? Mas um dia, olha só, um dia ele deu um pão para uma criança, né? Para uma criança faminta. E este pão, olha só, este pão foi que fez com que ele saísse do sofrimento para ter a oportunidade de reencarnar. Mas olha só, ele passou lá no local de sofrimento, no umbral, durante 42 anos. Mas ele era uma pessoa muito cruel, insensível, passou 42 anos no umbral, mas não foi eternamente. 42 anos não é eternidade. Não é eternidade. E por conta de uma coisa que ele fez, única coisa que ele fez na vida, o único bem que ele fez na vida, isso ajudou com que ele saísse de lá e tivesse a oportunidade de reencarnar como filho daquela criança, depois de muito tempo, daquela criança que ele havia ajudado com um pão. Ou seja, é algo que nos deixa empolgados, maravilhados, porque nos mostra que Deus não é um Deus carrasco que condena as suas criaturas a viver eternamente no fogo do inferno. Somos castigados? Sim. Somos castigados, sim. Mas não é por Deus que nós somos castigados. Nós somos castigados pela lei. A lei que está escrita em nossa consciência. Aqui no livro dos Espíritos que nós já estudamos, diz lá que a lei divina está na nossa consciência. E se ela está na nossa consciência, ela que vai nos acusar e vai nos levar para um local adequado aos nossos atos na vida presente, na vida material. A nossa consciência que nos carrega para lá, por conta dos nossos maus atos e por conta do nosso livre-arbítrio mal empregado. Mas não deixa-nos lá eternamente. Outro exemplo, que tu já deve ter lido, Leda, o livro Memória de um Suicida, Ivone Pereira. Já leu? Teu microfone está desligado. Eu vou reler depois que eu terminar de ler O Martírio de um Suicida. Pois é, outro livro interessante. Olha só, Memória de um Suicida conta a história de Camilo Castelo Branco. E lá no Martírio de Suicida, Camilo Castelo Branco se apresenta através de médium português para demonstrar a inutilidade e o sofrimento que passam as pessoas que se suicidam. Ele ficou muito tempo no Vale dos Suicidas, mas ele saiu. E quando ele saiu de lá, ele fez tudo o que foi possível depois, quando ele entrou em consciência e tal, para ajudar, tirar da cabeça das pessoas não praticarem o suicídio, porque o que ele passou por conta do suicídio, ter dado um tiro no ouvido, por conta do suicídio foi coisa infernal. E no Martírio do Suicida, tem história linda ele contando lá, em que tinha um escritor, tu tá lendo, tinha um escritor, né, que estava pensando em suicídio e ele, através do médium português, mandava mensagem para o cara para ele tirar isso da cabeça, que isso era uma loucura, era o pior erro que ele poderia cometer. São dois livros espetaculares. Martírio do Suicida e Memória do Suicida. Então, olha só, o suicídio é o pior erro que a pessoa humana pode praticar contra a lei divina. Mas o camarada passou muito tempo lá, mas não ficou lá eternamente. Não ficou lá eternamente. Não ficou lá eternamente. E o motivo dele ter se suicidado foi porque ele era escritor, eu já li isso lá na obra,
ele era escritor e ficou cego aos 65 anos de idade. E como ele vivia de escrever, achou que a vida não tinha mais sentido e resolveu dar um tiro na cabeça. Mas a cegueira dele foi justificada, era justificada. Não era injusta. A cegueira dele, como ele conta no próprio livro Memória do Suicida, é que ele cegou alguém na encarnação anterior, quando ele tinha poder na Igreja Católica. Então não fica lá eternamente, fica sofrendo sim. A gente tem que pagar pelos nossos atos. Lei da ação e reação. Mas não ficamos, graças a Deus, não ficamos sofrendo eternamente, porque Deus dá-nos novas oportunidades de pagar os nossos débitos. Mas não é só por isso. Também, não só os que se suicidaram diretamente, mas as pessoas que escreveram obras a favor do suicídio e que resultaram no suicídio de muitas pessoas, esses também ficaram, quando passaram por lado de lá, com consciência pesada e resolveram depois, tá, né, tentar refazer ou desfazer aquilo que tinham feito. Beleza, Leda? Então, vamos lá continuar. Incontestavelmente, há hoje, no seio da igreja mesma, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca. Olha só. Vendo nelas antes simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Estas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença do inferno material, com suas consequências, a constituir um artigo de fé. Bom, logicamente que, falar nisso, outro dia eu estava assistindo aqui, de vez em quando eu pego, assistir um negócio diferente. E aí eu assisti, muito interessante, um vídeo em que tinha umas pessoas sentadas no banco da praça e passava uma pessoa perto delas e pulava, como se tivesse alguma corda ali na frente deles. Aí ia embora. Pouco tempo depois passava outras pessoas pulavam como se tivesse uma corda invisível ali. E as pessoas, olha só, as pessoas que estavam no banco começaram a ficar já vez que esse pessoal chega aqui e pula bem aqui. Aí passava uma terceira pessoa, pulava e olhava para trás como se estivesse vendo uma corda invisível. Né? Eu ficava intrigado. Aí, de vez em quando, alguém que estava sentado no banco levantava, ficava olhando assim para o local. Será que tem alguma coisa? Aí chegava lá, passava exatamente no lugar que o pessoal pulava. Aqui não tem nada. Como é que as pessoas chegam aqui e pulam? O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, olha só, isto é critério da igreja. E o critério da igreja, o que acontece? Um grupo, isso é uma pegadinha, o que eu estou contando para vocês. Um grupo de pessoas resolve inventar, olha só, um grupo de pessoas resolve inventar que ali tem uma corda invisível, quando chegar, pelo menos invisível, mas que ele vê. Inventar que ali tem uma corda e pulam. Um grupo de pessoas. Olha, os 3 que vão passando, os 4, os 5, os 10 que vão passando, estão combinados para fazer a mesma coisa, para que a pessoa que não sabe ficar impressionada e ficar levantada. Assim também pode acontecer, olha só, assim também pode acontecer com líderes religiosos, líderes políticos e líderes de todas as formas. Olha aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos combinar isso aqui, o grupo, e vamos espalhar isso aqui como verdade. E o que acontece? Espalham e ia falar uma palavra muito pesada, e as pessoas inadvertidas passam a acreditar. Olha, se numa pegadinha dessa tão simples,
o pessoal se levanta do banco, fica olhando e fica desconfiado. E será que tem alguma coisa aqui, etc, etc. Por quê? Se fosse só uma pessoa, até que uma pessoa pulou. Mas se dá a ideia de que as outras pessoas que pulam não têm nada, nenhuma combinação com os outros que pularam antes. Dá a ideia, mas não é. Todos estão combinados para pular naquele momento em que estão as pessoas lá, para as pessoas começarem a ficar com brilho na cabeça. Assim também os líderes religiosos podem fazer. E inventar uma história do inferno desse aqui, eterno. Porque isso não existe, pessoal. Ou existe? Não existe. Deus não seria tão cruel a ponto, repito, de a ponto de colocar o inferno eterno para uma das suas criaturas. Seria muita crueldade e injustiça do Deus. Mas como a gente sabe que Deus é justo e bom, e também misericordioso, ele não faz isso. Nos dá a oportunidade de pai amante que ele é das suas criaturas. Algum comentário de Gé Leda Maria? Se não, a gente continua. Então, vamos lá. Item 15. Poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Olha só, olha aqui, ó. Olha só que acabei de falar para vocês. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com visos de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Olha só que coisa extremamente interessante, pessoal. Isso aqui é um espetáculo. Quando ele faz isso aqui. Isso aqui é um espetáculo. Vou repetir isso aqui, porque isso aqui é lindo, maravilhoso. Olha só. Poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com visos de verdade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Porquanto, o estado de sobrecitação nem sempre importa um desprendimento de alma tão completo que se impõe à crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. Rapaz, que coisa espetacular. Então, olha só, às vezes a pessoa entra em êxtase, e este êxtase é resultado de preocupações extremas, preocupações da véspera ou da vida, porque a gente vive cheio de preocupações, e a gente é capaz de estar em êxtase e perceber em um plano imaginário alguma coisa parecida com o tal do inferno dos cristãos e dos pagãos. E ele está dizendo aqui que esse êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Então, por exemplo, alguém sai do corpo e vai para o plano espiritual e enxerga os espíritos no fogo do inferno. E depois revela. Chega que não, eu fui ao inferno. Eu fui ao inferno e vi assim, 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 descreve tudinho. Mas isso não é realidade, é apenas alteração da sua consciência por conta de problemas e preocupações que ele tem na sua vida. Ou seja, quem está dizendo isso aqui, pessoal, é Kardec
neste livro, o céu e o inferno. Tá? Então, alguma pergunta com até aí? Nenhuma dúvida? Eu já sonhei vendo um inferno. Aí Já, né? talvez pode ter sido verdade, né? Ou pode ser como ele falou, né? Que pode ter sido Uma que eu excitação. estava Uma excitação, uma excitação, um êxtase, uma eu excitação da mente. um êxtase. Isso, Eu vi 3 tipos de inferno sim, isso. no sonho. Mas, agora, sim, você viu 3 tipos de inferno. Pode escrever, pelo menos lembra como é que eles eram? Eu lembro. Então, diz aí como é que O eles eram. primeiro inferno eu vi as pessoas deitadas dentro de uma, tipo assim, de uma água rasa, né? Aí Uhum, ia passando uma coisa com cajado, né? sim, Aí é quando as pessoas levantavam, ele abaixava a pessoa, as pessoas ficavam pedindo socorro, né? Aí eu olhava uma montanha, né? E a montanha eu não via o sol. Eu via assim o dia, assim não estava claro, era como se fosse de 5h30 para 6 horas. Eu não conseguia olhar o sol. sim. Esse foi o primeiro inferno que eu vi. Hum, O segundo, eu vi as pessoas dentro de uma escuridão, pedindo socorro. Aí uhum, eu ia passando, elas iam pedindo socorro, pegando em mim, e eu ficava com medo, né? sim, Aí eu atravessava nesse local escuro, aí quando eu saía, que eu olhava a luz, eu dava assim, graças a Deus que eu saí daqui, que era muito sofrimento, sim, era muita escuridão, a gente não conseguia ver as pessoas que estavam sofrendo. Eu não sim. conseguia ver, não. E o terceiro inferno eu via assim, um local, né? Que era assim, eu andava no local, mas não era um local, era como se fosse uma cidade, né? Mas não era uma cidade de gente de coisa boa, né? Aí quando eu entrava numa casa, parecia uma igreja. Aí eu olhava as pessoas de cabeça para baixo, só tem que não era coisa boa, né? Aí tinha uma porta dos fundos, nessa porta dos fundos, quando eu passava, né? Aí eu via assim umas coisas assim, uma escuridão muito grande, né? E lá tinha como se fosse muito sofrimento, muita gente sofrendo. Aí eu pegava e vinha me embora. Eu já tive esses 3 sonhos, entendeu? Sim. Olha só, vai continuar? Pode dizer, pode falar. Assim, quando eu vi assim algumas pessoas, eu não conseguia ver totalmente a forma delas, eu só via elas pedindo muito socorro, entendeu? Agora era muito escuro e era desesperador. Aí eu, quando acordava, eu ficava assustada, eu dizia assim, nossa, eu vou procurar rezar, né? Que não é fácil. É, Tá, tá, então olha só. Eu vou falar 2 coisinhas com relação a esses sonhos. certo. Essas visões. Primeira, Uhum. você falou 3 tipos de inferno que nenhum dos 3 tinha fogo. Só Isso, escuridão, só escuridão. a escuridão, Começa por aí. isso. A segunda coisa que eu pergunto a você, como é que você sabe que aqui, que lá era inferno? Como é que você distinguiu que era inferno? É como se tivesse umas pessoas sofrendo, né? Pagando alguma coisa, pedindo Ah, socorro. assim, aí É, você deduziu que estavam sofrendo que era o inferno. É isso? isso, Beleza, isso. beleza. Então olha só. Então olha só. Ela deduziu, Leda, pessoal, ela deduziu que era o inferno por conta do sofrimento das pessoas. Mas nas 3 descrições não existia fogo, era só escuridão. Tá? Uhum. O que é totalmente diferente do inferno cristão e do inferno pagão. Certo? Muito Certo. bem. Só distinguiu por conta da escuridão e do sofrimento. Muito bem. Então, olha só. É, as pessoas têm as visões, mas, mas tu sabe por que, que aconteceu essas visões? Tem ideia, Digé? Não, Não, não tem ideia. Pois é, ele está falando aqui que isso aí deve ter sido um estado de êxtase
e que É, é uma revelação incerta. Ou seja, está querendo dizer que não tem nada a ver com aquilo que é real. É o que ele está é falando aqui, real. tá? É o que ele disse Isso. aqui. Nós estamos só descrevendo o que ele disse aqui. Não tem nada a ver com real. Então, muitos... Ô, Leda, não sei se Maria de Jesus estava na reunião. Tu te lembra daquela passagem que Santa Teresa, como é? Uma Santa Teresa, parece que era Santa Teresa, saiu do corpo e foi ao inferno, lembra? Que ela teve uma visão, lembra? Uma reunião que teve? Isso. Que ela foi ao inferno e depois descreveu, né? Descreveu. Ou seja, ela estava em estado de êxtase, segundo a descrição daqui do texto. Então, algumas revelações em êxtase não são realmente verdadeiras. São apenas emanações da mente ou êxtase de imagens fantásticas após o sono, ou seja, em estado de sono ou sonho. Né? Muito bem. Então, alguma pergunta a mais? O Leda quer comentar alguma coisa? Não, não é que eu tenha sonhado como de jeito. Eu só queria entender o que significa você está no sonho e no sonho que você está sonhando. Não, não entendi. Ficou meio ruim. Também não entendi. Tá ruim, eu não entendi. Isso, fala mais perto do microfone. Está ouvindo agora? Agora sim, tá, beleza. Diga. Tá. Eu queria entender que geralmente, quase sempre acontece comigo, eu vou dormir, aí eu sonho que estou sonhando com alguma coisa. Que está sonhando? Eu sonho dentro do sonho. Ah, sim, sim. Aí, eu não sei, às vezes eu acordo no sonho, mas não acordo físico. Só Entendi. acordo no sonho. Entendi. E aí fica muito confuso para mim esse tipo de coisa. Tá. Mas olha só, Leda, eu não sei te responder isso, não. Tá? Eu não sei o porquê que isso acontece. Não sei te responder. Eu não tenho elementos para te responder com relação a por que isso acontece, e eu também nunca tinha visto ninguém falar nesses termos. Sonhar dentro do sonho, a primeira vez. E eu nunca também li nada a respeito disso. Não li nada a respeito disso. Portanto, eu não posso te responder, pelo menos por agora, não posso te responder a respeito da situação, porque eu também não tenho a mínima ideia de por que isso acontece. Agora, Mas sim, diz. não tem nada a ver com o que a gente está estudando, né? Não, Nesse estado de êxtase. não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Muito bem. Então, vamos continuar. As ideias com que o espírito se nutre, das quais o cérebro, ou antes o invólucro perispiritual correspondente a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Tá certo, coisa interessante. Aqui, esse pedacinho aqui, ele está nos mostrando que às vezes a gente tem sonhos confusos. Você não se lembra de ter tido sonho confuso? Que não tem lógica? Eu já sonhei por sonho de vezes sonhos que não tem nenhuma lógica. Pelo menos materialmente falando, conscientemente falando. Não estão escutando? Está escutando, Leda? Eu estou escutando. Tá. Então, às vezes, a gente sonha algumas Para coisas. mim ou para todo mundo? O quê?
Tá dando para ouvir, sim. Oi, Leda, diga, eu não entendi, fala aí. Oi, Leda, diz aí. Oi, você estava mudo. Aí eu estava mudo? Não, mas o microfone aqui está aberto. Está escutando agora? A de já está escutando. Tô escutando. Leda está escutando? Oi, Tá? Tá. tá escutando, Leda? Tá escutando, Leda? Ela tá escutando, acho que é porque o... tá desligado é o som dela. Microfone não, microfone. Agora eu estou escutando, Rubem. Ah, tá. Isso. Entendeu? Então, é o seguinte. Às vezes a gente tem uns sonhos extremamente confusos, que não tem nenhuma lógica. É isso que ele está dizendo nesse pedacinho bem aqui. Então, vamos continuar. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário. Olha aqui a Santa Teresa, Leda, Santa Teresa, e outros, tal qual ela, saturados de ideias infernais, pelas descrições verbais ou escritas, hajam tido visões que não são, propriamente falando, mais do que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias, ou Júpiter, no Olimpo, empunhando o raio. Olha só, o que ele está dizendo aqui, pessoal, é extremamente interessante. O que ele está dizendo é que as nossas crenças, olha só, as nossas crenças também influenciam muito os nossos sonhos. E que se a gente vive com a cabeça cheia de inferno desse tipo, quando a gente dorme, é possível ir para um local desse tipo, simplesmente porque a nossa mente está carregada dessas imagens de inferno deste tipo. Por isso é que nós espíritas não sonhamos com esse tipo de coisa. Porque a nossa cabeça não vive com esse inferno lá, essas imagens, essas incríveis imagens do inferno cristão e do inferno pagão. Então, os nossos sonhos são influenciados por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Por isso é que Santa Teresa, viu, Leda? Eu me lembrei de Santa Teresa numa reunião anterior, saiu do corpo e sonhou, foi para lá e viu aquele inferno que foi descrito lá, naquela reunião que nós vimos. Por quê? Ela e os outros estão saturados dessas imagens infernais por conta dos seus ensinamentos cristãos. Então, é por isso que eles sonham indo a estes lugares. E aí, como é Santa Teresa? Ela vem de lá, do local em que ela sonhou. Não? Sonhou. Aí chega e conta, é mais do que um trunfo para se acreditar muito mais ainda com relação àquilo. Então, por isso, precisamos ter muito cuidado com aquilo que as pessoas nos dizem e que fazem com que a gente acredite. Vocês lembram da pegadinha que eu falei para vocês? As pessoas iam passando e pulavam, como se tivesse uma corda lá. Aí passava depois, um pouco tempo depois, passava outra ou duas pessoas, pulavam, e aí iam embora. Aí passava uma terceira pessoa, chegava lá, pulava também. Logicamente que quem está ali vai ficar encucado. Pô, que diabo é que está acontecendo aqui? Tudo é invenção. Assim como uma pegadinha, algum grupo de pessoas pode, inclusive, fazer alguma coisa para tentar envolver o povo que não raciocina às vezes, que não
não consegue se concentrar, não consegue estudar, pesquisar para saber se aquilo que está acontecendo é verdade ou não. E aí acaba se envolvendo, acaba acreditando. Quando a gente é criança, a gente não acredita em mula sem cabeça. Quando a gente é criança, a gente não acredita em Papai Noel. Quando a gente é criança ou quando está jovem, não acredita que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Quando a gente está em casa, a gente não acredita que botando uma vassoura de cabeça para baixo espanta as visitas. Esse aí funciona. Funciona, né? Claro. Muito bem. Funciona. Então, a gente acredita em cada barbaridade. Isso aí funciona porque eu já fiz. A gente acredita em cada barbaridade. Né? E aí, como quem é líder conhece o seu povo, conhece seus liderados, vai dizer, bom, deixa eu dizer aqui um negócio, vamos combinar uma coisa aqui com um grupo de líderes, vamos combinar aqui uma coisinha e dizer por que que nós temos várias religiões, minhas amigas, todas baseadas na Bíblia. Porque cada líder religioso, cada grupo de líderes religiosos, cisma de dizer que aquela passagem ali é assim, 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 e os seus liderados passam a acreditar. Às vezes, para a própria conveniência daquele líder. E a pessoa acredita, não acredita? Acredita. Sem questionar, porque é meu pastor, é meu padre, é meu líder religioso, é meu não sei o quê, e aí acredita. E se a pessoa estiver mentindo? Se esse líder estiver mentindo, como é que fica? A pessoa acredita. Vocês lembram daquela história do Jim Jones? Aquele camarada que convenceu um povo todinho a se suicidar? Ele era líder do povo. Lembram? Que o pessoal foi para um local, né, isolado, e As foi Cunhãs, isso. para uma tenda, né? Isso, eu me lembro. Exatamente. O camarada líder religioso, ele simplesmente convenceu a todo o povo a se suicidar. Ele não era líder do povo? O líder pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E, infelizmente, pode fazer qualquer coisa. E os seus liderados aceitaram. Agora, diga, líder, vai falar? Mas aí, no caso, o débito dele é bem maior do que os que foram na conversa dele, né? É claro. É claro. Olha só, o Evangelho não fala a respeito dos falsos profetas. Vocês se lembram, os falsos profetas? Os falsos profetas são líderes religiosos, principalmente. São líderes políticos. Teve uma vez que eu me lembro que eu estava estudando, aí eu passei na João Lisboa, tinha o Henrique Cristi, você se lembra dele? Lembro. Ele estava dizendo que ele era Jesus, né? Sim, aí eu passei perto dele, eu olhei ele e uma porção de mulher vestida de freira, né? Aí eu, meu Deus, o que é isso? Aí eu passei pertinho assim, e ele estava pregando, tinha muita gente, né, observando, né, ele pregando. Aí depois ele passou, acho que uns 4 dias aqui em São Luís e foi embora. Tem muita gente que segue aquele camarada. Aliás, tem muita gente que segue uma porção de líderes religiosos, que eu não vou dizer o nome deles, que vocês conhecem, que eles... Tem muito cara aí que vive da religião, o pessoal. Tá rico por conta das religiões. Isso aí. E aí, não sou eu que estou dizendo isso, não. Cada um respeita a fé do outro. O Evangelho é que diz. Haverá falsos... Olha só, haverá falsos cristos e falsos profetas. Isto, desde a antiguidade,
Desde o Antigo Testamento já existia falsos profetas, e lá no Antigo Testamento eles se referem a respeito disso. E hoje em dia é o que mais tem. É o que mais tem. Mas em todas as religiões tem esse tipo de gente. Em todas. Tem exceção. Todas. Tem falsos profetas. E aí, ó, cai nessa conversa que a gente está tendo bem aqui. E eu repito, volta à história da pegadinha. Um grupo de pessoas se reúne para colocar minhocas na cabeça de outro grupo de pessoas. E esse outro grupo de pessoas acaba acreditando, né? O cara se levanta do banco, vai olhar se tem alguma cordinha bem ali mesmo, porque esse pessoal chega aqui puro. Se combinaram, pegadinha. Assim também é possível que os falsos profetas, é possível não, assim também agem os falsos profetas. E repito, como o Jim Jones convenceu um povo todinho, um grupo grande de pessoas a se suicidarem, eles podem também fazer o quê? Convencer um grupo deles, os seus fiéis, a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Se for o cara mau caráter, pode, né, usar a religião para o bem dele. Se não for, vai usar a religião para o bem dele e do povo. Isto. Eu acho assim que a gente ainda vai ver muita coisa, viu? Vem coisa ainda vai ver muita coisa daqui para frente. Desde quando da antiguidade isso acontece. E vai acontecer sempre. Enquanto esse planeta for desse jeito. Enquanto esse planeta for desse jeito. Né? Às vezes forçam. Você se lembra de um presidente? Olha só. Você se lembra de um presidente que obrigou todo mundo que tinha carro a comprar um ticket de primeiro socorro? Não lembra? Lembra? Uhum. Pois é. Lembro. Eles podem inventar uma coisa, uma lei, obrigando o povo, forçando o povo a fazer determinada coisa. Para quê? Kit de primeiro socorro. Para quê? Para enricar alguém que tem fábrica de kits. Só pode ser. Só pode ser. Teve uma época que eles inventaram também do cilindro para botar no carro, aquele de incêndio. Sim. Aí teve só? Extintor de Extintor de incêndio, Isso. Isso, eu me lembro. E o também que inventou a história da tomada de três pinos. Todo mundo ficou doido aqui de trocar as tomadas de 3 pinos, e foi um negócio todo. Deu trabalho para todo mundo. Deu um trabalho miserável que até hoje, tem algumas vezes que eu tenho que comprar adaptador por conta desse negócio. Adaptador, para uma tomada, mudar de uma tomada para outra. Olha um negócio desse. Ou seja, os camaradas obrigam, os líderes obrigam. Inventam uma lei para obrigar o povo a fazer uma coisa que não serve para nada, não tem sentido nenhum. Mas aí a gente fala é excomungado. Esse camarada está falando besteira. Esse camarada aí não sabe de nada. Ele está no inferno. Não sei o quê. Né? Não, a gente não pode falar não, porque se falar a verdade é assim. Nesse país é assim. Esse é o país que a mentira que prevalece. A verdade fica sempre para depois. Isso deixa qualquer um indignado. Ser obrigado a fazer uma coisa que não tem nenhum sentido.
É isso aí. Muito bem, pessoal. E o pior é que esse depois nunca chega, né? Nunca chega. E a gente vai levando a vida, né? Vai levando a vida porque o povo é sempre É o massacrado. jeito. Porque o povo é sempre massacrado por esse É, monte e o de povo líder. não sai correndo. O povo povo não é se sempre vira massacrado também. por esse monte de líderes políticos, religiosos, aí massacrado o tempo todo. É. Os impostos desse país são coisas a pior coisa que pode existir. É uns impostos loucos que a gente trabalha só para pagar imposto. E a gasolina está muito cara, né? Olha, gás também. Horror. Ai, Maria. Eu comprei gás a 110 essa semana, 2 semanas atrás. 110. É, Um gás que não fazia, não faz muito tempo, estava 69, 69 reais. Passou para 110 assim. Ou seja, é difícil. parece ali que no posto de gasolina, ali perto daquele mercado do peixe, parece que tem um local que vende gás. A pessoa leva o gás e vai botando quanto puder, entendeu? Daqui a pouco. Recarga de gás, é? Recarga, aos pouquinhos, aos pingos. Vai ser esse negócio. Boa noite, aí, vocês Vai estão me chegar esse ouvindo? ponto, vai chegar esse ponto, pessoal. Estão me ouvindo aí? Vocês, Estamos ouvindo, meu estamos bem. ouvindo, Raimundo. Estamos ouvindo, Raimundo. Poxa, Seja eu estou bem-vindo. assim, porque eu cheguei daqui a pouco, cara, estou suado ainda, vou tomar banho. Seja bem-vindo, Tá Raimundo. certo. Então, pessoal, é o seguinte, daqui a pouco a gente vai vender o carro para comprar gasolina. Porque o negócio é um absurdo total, esse país é uma loucura. É o povo sempre levando na cabeça. O país Ei, não, Rubens. os governantes, né? Ei, Rubens, Lógico, diga, meu irmão. Diga, Com meu irmão. certeza. essa parte daí para frente já vai melhorando, né? Já chegamos no purgatório aí, Nós para chegar no céu tá perto. acabamos de sair do inferno, meu irmão. Acabamos de sair do inferno, graças a Eu Deus. acho que aqui já começou a melhorar. Aqui já a vai história. melhorar. Aqui já vai melhorar. Na próxima reunião, a gente já vai sofrer um pouquinho menos. Mas porque tu viste um lance do Tiririca aí? não vi. Ele pediu para a esposa dele, né? Ele disse, meu bem, quando eu morrer, deixa minha aliança. Ela disse, mas meu filho, para quê? Ele disse, para quando eu chegar lá no céu, querer entrar no céu com São Pedro, para lembrar que eu já passei pelo inferno. Eita, a acabou mulher- o casamento. Aí a mulher cai de tapa, né? Mulher devia ter cacetar ele, rapaz. Esse camarada. Ai, Jesus, cara, só para a gente sorrir dessas coisas. E olha, hoje eu estou fazendo 32 anos de casado com essa senhora aqui que tem uma paciência, porque, meu irmão, tem hora que a gente sai do eixo e diz coisa que não devia. E hoje a gente está fazendo. Pois na prece final aí, meu amigo. Parabéns, Dirige meu. alguns fluidos pra gente. Parabéns pelo inferno que você se Eu encontra. disse. Repete para ela ouvir aí. Parabéns por você se encontrar no inferno durante tanto tempo. Rapaz, eu acho que fui eu que causei. Eu acho que ela que tem que Eu já estar com a saí do aliança. inferno. Eu nunca tive no inferno. Não. Então não queira estar, porque o negócio não é fácil. Ai, não. rapaz. O resto aqui já passou, já está ou já passou pelo inferno aqui, o resto do grupo aqui, ô Digé. Rapaz, Oi. Impressionante, cara. parabéns, viu, Raimundo? Por tanto tempo no inferno. Parabéns aí. A gente Deixa eu lhe vai- perguntar, foi o senhor que a mãe estava doente no hospital? Sim. Ainda E a está sua mãe ainda. melhorou? Já, ela já saiu do oxigênio. Eu acabei de falar com a minha irmã.
Aham. Ela provável está só agora tratando da pneumonia e Uhum. é o controle da diabetes. Provavelmente Ah, tá. até o final de semana pode ser que ela venha a ter alta. Ah, vai ter alta, se Deus E quiser. eu tô com uns calafrios aqui, meu irmão, que é aquela tal de andropausa, e é um calor, e é um mal-estar. Já, meu irmão? Quantos anos tu tem, Rapaz, eu cara? acordei de madrugada, meu irmão. Aí me deu aquele cansaço, uma fadiga, um negócio, e eu já com medo. Eu digo, meu Jesus, né? E aí, rapaz, a gente chega no trabalho e o pior é que eu agora estou sozinho, porque o meu colega está de férias. Né? Hum. Mas aí eu tomei um banho e me mandei. Cheguei agora, que aí espero ter um controle assim de fluxo de pessoas nos ônibus. Quanto menos aí é o que eu venho. Né? Mas isso aí. Rubens, daqui a pouco eu te ligo para me saber de direito como é que faz aquele processo aí, ou se tu puder me falar logo. Não, o processo é o seguinte. São 15 dias de inalação, Raimundo. 15 dias. 15 dias. 4 vezes ao dia. A primeira vez, 30 minutos. E as outras vezes, 20 minutos cada vez. Agora, coloca a água... isso, coloca dentro do depósitozinho do nebulizador sim, entre 5 e 8 miligramas. Tá. Durante 15 dias. Tá? Então, a primeira vez é 30, depois 20, né? Depois 20. Certo? E a quantidade aqui de água aqui? A quantidade de água, eu expliquei para tua esposa. Tem o depósito que eu entreguei para vocês? No depósito, bem do ladinho, tem três marquinhas. Sim, tem em Tu cima água, preenche até na marquinha do meio. Certo. Na marquinha do meio, né? Na marquinha do meio. E aí, coloca na geladeira, deixa lá. Ou seja, tem 3 meses de validade. Tá, Raimundo? 3 meses de validade. Certo? O restante, diga. Não, eu até queria fazer isso aqui. Para mim não tem problema fazer isso não, né? Não tem problema. Não tem problema. Para quem está gripado com essa gripe doida aí também para a Covid em si, é bom. Pode fazer. Porque isso aí vai dar para vocês dois. Para tu e para tua mãe. Beleza. Beleza, meu irmão? Tá certo. Muito obrigado. Beleza. Muito bem. Então, pessoal, mais algum comentário, Leda, Maria de Jesus? Não. Então, olha só para a gente encerrar. Então, a gente tem que ter o quê? Tem que ficar de olho nos nossos líderes, pessoal. Porque, de repente, os nossos líderes podem, né, de vez em quando, não estou dizendo que é sempre, de vez em quando, falar alguma coisa que, se a gente for analisar bem, a gente, né, precisa ter cuidado. Kardec diz o seguinte, que a gente precisa analisar tudo que os espíritos nos dizem, até o espírito guia do centro, por exemplo. Tudo. Olha só. Porque a gente precisa analisar. Porque se a coisa que ele disser for lógico para o nosso entendimento, tudo bem. Mas, por exemplo, tem coisa que eu leio na doutrina que eu acho, mano, isso aqui está meio estranho. Eu não vou... Tem coisa, pessoal, é muito raro, que eu não vou aceitando logo assim de cara. Eu digo, não, peraí, aqui tem alguma coisa que não está meio... Deixa eu procurar buscar em outros rumos, em outros locais e tal. Depois eu chego à conclusão de que realmente aquilo está correto, está certo. Mas tem coisa que a gente precisa duvidar. Até porque a dúvida é algo positivo. Todo mundo tem dúvida. Divaldo disse que quem não... Divaldo, um expositor
famoso aqui nosso diz que quem não tem dúvida é alienado. Todo mundo tem dúvida de alguma coisa, tem alguma dúvida. E essa dúvida vai nos tirar, né? Vai nos levar à verdade desde que a gente busque essa verdade. Certo? Então, eu adoro esta doutrina porque é uma doutrina da lógica. É uma doutrina racional. Leva-nos ao raciocínio. Por isso que a nossa fé é uma fé raciocinada. Certo? Muito bem. Então, sem mais algo para dizer, Raimundo, não quer falar mais nada, não? Leda, Gé, nós vamos encerrar por aqui. É só reiterar isso aí que tu falaste, Rubem. Digo. Porque às vezes a gente conversando até no meu trabalho, tem alguns colegas que dizem, poxa, mas se eu não sei quem eu sou e venho agora experienciar algo para o meu progresso, eu acho isso que não está certo, porque se eu soubesse, eu ia fazer. Digo, mas aí é que está o segredo. É que a gente não sabe quem foi, exatamente para que a gente possa ter em cada existência, como a gente compra um computador, um HD ali, que você que vai colocar coisas novas, né? E aqui, daí para frente, é que você vai ter, porque existe essa bondade divina, porque digamos que você tenha que receber no teu seio familiar alguém que te prejudicou muito em outra vida. Né? Será que a mãe ou o pai ia aceitar essa pessoa vindo agora para cuidar dele, fazer com que ele cresça novamente, né? Para quando ele estiver velho acontecer novamente? Certo. Então são essas nuances que a doutrina espírita coloca para a gente, e nós é que precisamos reconhecer isso como verdade, porque senão quem foi que falou aí essa? Eu acho que foi a nossa palestrante do sábado passado, que ela disse assim, vou deixar de ser espírita e vou voltar para a igreja católica, porque lá ninguém me cobra. Não foi Assim, isso lá? foi a palestrante passada. E Ou seja, aí, quer dizer, é muito mais cômodo alguém que é mais morreu por fácil. mim do que... É mais fácil a salvação lá, nesses termos, né, irmão? Sim. Fica mais Não é só fácil a isso, salvação entendeu? lá. Ninguém cobra, ninguém, né? A gente não se cobra. É mais fácil. Então vai voltar para lá. Muito bem. Ô, Raimundo, dá para fazer a prece aí para nós, Raimundo, de encerramento? Eu queria que vocês fizessem para fazer as vibrações aí para mim, para Ah, tá. harmonia. Tá bom. Alguém quer fazer a prece aí de Gé ou Leda? Aqui, ó. Tá. Então vamos fazer. Vamos fechar os olhos? Vai fazer a prece de encerramento. Você vai poder escolher 4. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez, estamos aqui reunidos em teu nome. Agradecemos pelo estudo hoje, pelas boas reflexões que tivemos, com relação ao assunto que nós estávamos estudando, reflexionando desde algumas aulas, desde algumas reuniões anteriores. Senhor Jesus, agradecemos por essas reflexões e pedimos que nós tenhamos condições de colocar em prática tudo que foi ventilado aqui, tudo que foi lido, tudo que foi reflexionado, para que as nossas vidas melhorem, para que nós hajamos de outras formas mais tranquilas. Também, Senhor, te rogamos pelos companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, onde quer que eles estejam, que eles recebam também as tuas bênçãos e a tua paz. E em especial por nós aqui presentes, Senhor. E também pelos familiares do nosso companheiro Raimundo, pela sua mãe, pela sua esposa, por ele mesmo, por seus filhos, que estiverem adoentados, Senhor, estende as tuas mãos dadivosas sobre todos esses companheiros, a fim de que eles possam recuperar a sua saúde o mais rápido possível. Sendo assim, Senhor, te pedimos por todos nós aqui presentes, pelos nossos familiares, pelas nossas casas, pelos nossos lares, por tudo de bom que nós recebemos na nossa vida, e agradecemos e pedimos a permissão, agradecidos,
para dar por encerrado o trabalho de estudo da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Pessoal, boa noite. Boa noite. Rubem, Boa noite. Diga, meu irmão. eu conversando com a Maria, eu disse para ela assim, ó, vamos fazer um contrato, mais 1000 anos para frente a gente voltando aí, e eu sendo um homem, né? Logicamente, ela não quer. Não quer não, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Tá ok. Então, pessoal, lê, dá um cheiro nas crianças, Tá bom, Digé. gente, um abraço. Boa noite, Raimundo. Obrigada. Boa noite. Cheiro no pessoal, boa noite. Até no sábado. Tchau, tchau. Esse é o Rubens seu, tá no grupo de Otto que ele tá fazendo no WhatsApp, se recebeu? De Otto, do seu professor Otto? Não, ele não me falou ainda, não. Se ele falou, eu não, pelo Zap eu não olhei ainda. Vou dar uma olhada para ver. Tá, então tá. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tá. Tchau.